mais um passo aí no nosso processo de seleção, mas ainda temos que ver algumas coisas concernente à preparação de vocês para esse novo mundo que os senhores estão para entrar. Um desses passos que nós vamos dar, um desses processos aí, dessas informações, trata-se do novo plano que nós temos de gestão de processos, que é uma ferramenta que é muito utilizada aí no mercado corporativo, né? Que é o PDCA, ok? PDCA é uma ferramenta, né? Como vocês podem estar vendo na tela aí, para gerir processos. Tudo que é processo, tudo que é atividade que uma pessoa faz é composta de um processo. O processo é o quê? É uma sequência de atos, né? Essa sequência de atos tem que ser, primeiramente, pensada, planejada, né? E aí que entra, né, no mapeamento desses processos visando uma melhoria contínua desse processo, entra aí o tal do PDCA, ok? Que nós vamos estar vendo, que é Plan, Do, Check e Action, tá? Então primeiro você vai planejar, depois você vai testar, depois você vai checar para ver se é aquilo mesmo, depois você vai aperfeiçoar ou, né, ajustar para que fique sempre num processo de excelência, tá? Numa condição de excelência aí, ok? Bom, nós batemos um papo aí acerca de gestão de processo. Nós temos que ter em mente o seguinte, né? Nós temos um contexto mais ou menos parecido com esse, que já é alinhado à ISO 31000, tá? Aonde o foco das atividades é o evento, né? Se formos puxar numa questão macro, né, o evento seria o que? Seria uma catástrofe, seria um chamado, um código vermelho para o grupo Sussuarana poder atuar, né? Vocês estão bem familiarizados já com o assunto de Brumadinho. Brumadinho foi um evento, né? E o grupo Sussuarana atuou dentro desse evento. Se fosse numa condição micro, né, uma aula, por exemplo, dessa que eu estou passando para vocês, uma instrução, o próprio EAGS é um evento, né? Nossas patrulhas ambientais, duas que nós teremos, será um evento, né, que deverá ser programado, inclusive utilizando essa ferramenta, tá? Então, tudo que nós vamos fazer, tudo que nós temos objetivo, as lições, né, as missões que os senhores estão recebendo no decorrer deste processo seletivo é um evento. Então, tudo tem que gerir, né, em volta do evento, ok? A partir do evento, nós temos uma gama de informações, né? Nós temos o contexto externo e o contexto interno no raio de operações do evento, né? Nós temos uma gama de oportunidades que geram fonte de ganho neste evento, mas também nós temos ameaças que geram fonte de perigo e de danos nesse mesmo evento, né? Nós temos causas, né, que são fatores internos e externos que estão aí para embarrear esse evento, né? Mas também nós temos consequências dessas causas, né, que podem ser negativas, causando perdas e danos, ou podem ser positivas, causando danos, né? E consequência das causas dos contextos interno e externo, nós temos também os objetivos que nós devemos alcançar. E em tudo isso, né, nós temos uma gama de risco que envolve risco de sucesso, risco de insucesso, né? Esses riscos têm níveis, ok? E eles têm probabilidades de acontecerem para o perigo, né? E tem consequências também quando são analisados. Por isso a ferramenta PDCA ela é muito importante, né? Porque ela visa, no processo de organização, né, desse evento, tá? Ela visa gerir e demonstrar onde está a perfeição, os pontos positivos e os pontos negativos desse processo que nós vamos estar fazendo, ou no caso o GS vem fazendo ao longo de sua história, ok? Portanto, esse quadro, senhores, é um quadro que deverá sempre ser consultado e ter em mente, ter sempre fresco na memória dos senhores para qualquer tipo de missões que for paga para os senhores, para que possa obter êxito, selva? Então, a partir deste quadro, né, nós começamos a desenvolver agora, baseado na ferramenta PDCA, né, nós temos aqui um ciclo,
né? Que ele visa exatamente aí gerir, né? Visa auxiliar, né, as operações no sentido de sempre buscar a excelência e a qualidade nas nossas operações, certo? Baseado nisso, então, né, nós temos o PDCA, que significa Plan, de planejar, vem do inglês, né? E na fase do planejamento tem que definir as metas, definir métodos, né? Depois passa de fase, vai para o Do. Esse Do aqui que é do fazer, mas esse fazer é experimental, é o que complementa, né? O que vai testar aqui o planejamento, que vai ser a fase de estudo de métodos e também praticar e treinar os métodos e simular, tá vendo? O Do aí vem de praticar e simular, tá? A execução. Depois passa de fase, vai para a fase do check, né? Que vai checar o que foi planejado, vai checar o que foi feito e vai verificar os resultados dos treinamentos, simulações e execuções. Tá? Depois de checado, ele vai virar um procedimento e nós vamos agir, que aqui é o Do verdadeiro, né? Vai ser uma execução padrão. A partir daí todos vão ter que executar conforme foi feito nesse PDCA. Para os senhores terem uma ideia, tá? Esse EAGS 2019 está dentro desse PDCA e o 2020 vai ser executado no padrão deste EAGS 2019. Os senhores têm uma ideia do trabalho que nós já estamos fazendo em bastidores e o que os senhores terão de os que persistirem, né, e chegarem até o final terão que executar daqui para frente, ok? Então nós vamos para o nível 1 dessa instrução, tá? Dado aquele pano de fundo, né? O nível 1 consiste do que? Analisarmos, né, esse PDCA numa forma mais, né, conforme está aqui na nossa legenda, né, que foi feito pela unidade Sorocaba, tá? Uma forma mais destrinchada, né? Depois nós vamos ver na prática, ok? Então na fase do planejamento, né, nós temos que descrever o que nós temos que ver ou fazer, né, ou que queremos fazer. Porque planejamento, nada acontece sem um planejamento, tá? Tudo que é feito sem planejamento, ele corre o risco de ruir, ou no mínimo vai ter surpresas, né, com as quais nós teremos que nos adaptar. Isso ocorre em campo, tá? Por mais que nós planejamos uma missão para vocês, sempre vai ter alguma coisa em campo que nós vamos ter que remanejar, vamos ter que improvisar, tá? Porque sai fora do planejamento. Mas se você tem um planejamento, você tem um norte, tá? E vocês já fizeram alguns exercícios, algumas missões, e de maneira que eu sempre tenho pedido para vocês, sempre foi pedido para vocês, planejem antes, conversem antes, troquem uma ideia, né? Saiba o que vai fazer, porque o retrabalho no mundo corporativo é custo, né? O retrabalho para vocês em campo vai ser esforço, tá? Vai ser uma pedrinha a mais na mochila de vocês, um peso a mais para carregar, selva? Depois nós temos a fase, né, do Do, aqui onde vai estudar processo, e praticar, treinar e simular, né? É onde nós vamos no ponto 2, refazer, executar, simular, verificar o resultado, registrar passo a passo, tá? O 4, formalizar e validar, né, as atividades, tá? Numa terceira etapa, né, vai abranger aí a parte do check, né, o C, PDC, né, aonde vai ser treinado, né, o procedimento com um padrão de qualidade, vai ser implantada a obrigatoriedade no procedimento, né, e também repassado para os outros para que possa ser feito, tá? E aí no tópico número 8 nós temos o action do PDCA, né, perfazendo aí, né, a síntese, tá, desse planejamento, né, dessa ferramenta, com a seguinte síntese: escreva o que você deve fazer no planejamento e depois faça o que você escreveu na ação, no A aqui, né, que tem, pode ser act ou alguns chamam de adjust. Eu prefiro o termo adjust do que act, para não confrontar aqui com o do, né, tá, em termos de conceito, ok? Ou act ou adjust, tá? De ajustar, ok? E o importante, né,
é que todo final de ciclo de planejamento, que vai ser uma ação, gera um novo ciclo de planejamento, ou seja, o final de um ciclo é o início de outro, tá? Em direção à excelência do processo, ok? Portanto, não se faz PDCA uma vez só, sempre tem algo para aperfeiçoar. E é isso que nós vamos buscando, tá? Mantendo e melhorando os pontos positivos e principalmente corrigindo os pontos negativos para que a curva fique uniforme, suave, né? A curva de crescimento aí, tá? Em busca da excelência. Vocês acabaram de fazer aí basicamente uma enquete, né? Um fórum com o seguinte vídeo. Vamos lá, vamos rever o vídeo aqui e analisar essa cena, tá? PDCA é melhoria contínua. Ele pode servir, portanto, para uma situação de correção ou uma situação de prevenção, ok? Nesse caso aqui, vamos ver o que acontece. O camarada pega impulso, sobe na rampa, de repente a tábua escorrega, ele escorrega, o carrinho de mão, o piruzinho, o carriola, cai e derruba aí concreto sobre a cabeça dele. E pelo jeito ali ele acaba se machucando um pouco, né, com a quina ou com as quinas aí do entulho, que é grosso, entulho grande, né? Então, o negócio é analisar como eu vou me colocar aqui como um cliente ou mesmo como um gestor, ok? Vou me colocar aqui como um gestor, tá? Então vamos voltar a cena de novo, ok? Então repare bem, nós temos aqui uma situação onde, em primeiro lugar, né, tábua sobre tábua, ok? Deixa eu só habilitar uma caneta aqui. Estou testando um equipamento novo aqui, pessoal. Então nós temos aqui uma situação, né, de uma rampa já bem aguda, tábua sobre tábua, ok? Uma rampa aguda, tá? Depois nós desenrolamos aqui e vemos o impulso ou o pouco impulso que o operador precisa para subir essa rampa e jogar o entulho lá em cima, tá? Num segundo aspecto, nós vemos que dá certo até quando ele está em cima dessa rampa, aonde a ponta da primeira tábua está apoiada na segunda e a outra ponta da tábua está no chão. Até aí tudo bem, uma vergou sobre a outra. Houve um balanço natural, até o momento em que ele apoia justamente na ponta oposta da tábua. Então ele vai fazer uma ação de impulso direto, né, com a carga dele mais a carga do entulho contra a tábua, e ela vai escorregar porque não tem apoio atrás, ok? É onde acontece a coisa aí, tá vendo? Então gera queda, tá? Agora sim vamos pontuar algumas coisas aqui, ok? Então, em primeiro lugar, o que nós podemos ver aqui, tá? Nessa cena. Em primeiro lugar, vamos observar aí, então, tá? O que nós temos? A angulação podia ser maior, tá? Para diminuir um pouco o esforço do impulso. Ou se fosse uma angulação normal como estava aqui, tá? No mínimo, deixa eu ver se eu consigo uma cor diferente de caneta. Nós temos aqui uma situação de balanço. De balanço da rampa. Esse balanço ocasionará o quê? Tá? Isso aí eu pensando o que está acontecendo, analisando os fatos, ok? Não tem como nós fazermos PDCA se a gente não avaliar os fatos. Esse balanço da rampa, ele gera o quê? Uma quebra, tá? Depois eu vou colocar isso aqui mais sistematizado para vocês. Uma quebra o quê? No impulso. Você vê que ele vai diminuindo, né? Até, né, não ter mais como ir e querer voltar também não consegue, tá?
Em segundo lugar, nós vimos a questão aqui, né, de tábua sobre tábua, tá? Então há um problema aqui, nós precisamos pontuar isso também, ok? Tábua não presa, ou até tábuas não presas, ok? Então esse é um expositor a risco, tá? E em terceiro lugar, a gente viu que ele, em certo momento onde ele estava aqui, ele chega a parar, mas não tem força nem para ir para frente e muito menos para descer. É quando o peso recai todo sobre a segunda tábua aqui de cima e ela desliza no sentido da rua, ok? Então nesse caso faltou aqui uma solução muito simples, que seria apoio para o operador, ok? Então nós temos aqui o que nós chamamos, né, nesse primeiro levantamento, isso é conceitual, tá, pessoal? Isso é conceitual, vale para tudo. Nós temos aqui no primeiro momento o que nós chamamos de brainstorming, que significa tempestade de ideias, onde você vai colocar todas as pontuações em um local, reunir todas elas, descartar as que não prestam, tá? E por fim chegar a um quadro semelhante a esse aqui, ok? Vamos para um modelo já pronto e eu vou tentar mostrar para vocês como é que funciona isso aqui. Então vocês viram o seguinte, nós temos tudo pontuado aqui, tá? A questão primordial que eu vi primeiro para ser arrumado, questão do balanço da rampa, segundo as tábuas e o apoio do operador. Por consequência, né, faltou um quarto aqui que seria uma avaliação, uma pré-avaliação, ok? Mas vamos tentar colocar isso no sistema, no papel, ok? Nós temos uma planilha padrão que eu estou elaborando aqui. Nós já temos três abinhas aqui, tá? Uma de brainstorm, uma de PDCA e uma de 5W2H. Vamos deixar 5W2H para uma outra fase. Nós estamos vendo o PDCA conceitual. No brainstorm, no brainstorm, eu coloquei tudo que estava pegando lá, a rampa balançando, a tábua solta, a falta de apoio dos pés do operador e digamos que houve denúncia por falta de segurança, tá? Vai gerar uma ação direta. O que precisa fazer? Ok? Vai gerar responsável, com quem é o responsável por fazer isso e uma data. Essa data tem que ser cumprida, tá? Tudo isso aqui vai alimentar, tá? Acho que é interessante no primeiro momento só a gente fazer essa primeira análise aqui, o que eu preciso, tá? Porque tudo isso aqui vai alimentar a segunda planilha, que é o PDCA que nós vamos trabalhar, ok? Então tudo vai estar aqui, ó. Então na fase P, como vocês já viram, que é de planejamento, nós vamos ver a causa primária de todas as coisas. O que aconteceu? Nós vamos ter que narrar o problema em questão, tá vendo aqui? Então primeiro, a rampa balançou e esse balanço impacta na velocidade do impulso para o despejo de entulhos, ok? Então esse é o primeiro problema, tá? A consequência, logicamente, o operador perdeu o impulso. O que se espera, tá? Que se faça? Nós temos que eliminar essa perda de impulsão, ou seja, eliminando o balanço, tá? E a ação, o que vai ter que precisa ser feito? Nós temos que colocar algum apoio embaixo da rampa para evitar o balanço. Vocês concordam comigo? Deixa eu me ver aqui. Você concorda comigo se a gente colocar, né, alguma coisa aqui embaixo, essa rampa não vai balançar mais? Essa seria a ideia, ok? Deixa eu só apagar aqui para a gente ficar com um pouco mais de... Ok. Voltando. Esse é um dos problemas. O segundo é a tábua solta. Qual a consequência? Deslizamento das partes. Acidente, a priori leve, mas pode acontecer alguma coisa mais grave. O que se espera? Que uma rampa seja firme, né, para o trabalho, sem deslizar, ok? A ação, unir as partes da rampa. Ambas as ações competem ao encarregado, ok?
E isso precisa ser feito para ontem, né? Porque é uma questão de urgência e está havendo reclamações. Terceiro, em caso de uma ação do tópico 1, que tópico 1 é esse? Essa rampa balançando que impacta na velocidade do impulso. O que acontece se a rampa continuar balançando? O operário não tem chance de reagir em precaução. Ou seja, ele vai perder o impulso no meio da rampa, como aconteceu, ele não vai ter como voltar nem ir, né? O que acontece depois? Como consequência disso, o operador por vezes não consegue segurar a inércia. Vai gerar um retrabalho para ele. Como? Ele vai cair, vai derrubar o entulho, depois vai ter que, ele que estava retirando o entulho da obra, vai ter que parar para retirar esse entulho da rua também, além de estar machucado, né? Então tudo retrabalho, é custo, tá? O que se espera? Que o operador possa ter pontos de apoio em uma situação acidental, ok? E a ação disso? Fornecer pontos de apoio para o operador na rampa, ok? Então ele não é obrigado sempre a sair do chão e ir lá em cima de uma vez só, tá? Então ele pode parar no meio do caminho também e pegar um novo impulso, né? Quem é responsável por isso é o encarregado, e um dia de urgência também para isso. E também houve reclamações de transeuntes, né? A falta de segurança e de operacionalidade. Então os caras estão vendo que o rapazinho ali está sofrendo, né? Tá fazendo um trabalho de jumento ali, né? Então, o que aconteceu com isso? Houve fiscalização, tá? E o que se espera? Que se elimine esses problemas, porque isso é prejuízo para a empresa, né? O que fazer? A empresa vai fazer né, eu como um patrão aí, vou fazer uma fiscalização preventiva. Quem vai fazer isso? O Departamento de Segurança do Trabalho. E o prazo? O prazo vai ser semanal, tá? Toda semana ele vai ter que passar lá e vistoriar, ok? Agora percebam, essa ação decorrente dos problemas do planejamento, uma vez planejado, vai para execução, né? Aí passou um dia, foi para o outro, né? Nós temos um dia de prazo. Então, no outro dia, digamos que o acidente aconteceu na segunda, o levantamento do planejamento foi na segunda, na terça. O que aconteceu? Nós vamos anotar. Essas ações gerou o quê? Gerou uma nova problemática, um novo padrão de análise. O que aconteceu aqui com essas ações? Foi feito, foi praticado tudo que estava aqui. O que aconteceu agora? Foi improvisados 2 pontos de apoio embaixo da rampa para estabilizar as tábuas. Foi colocado blocos, tá? Então, no outro dia, em decorrência do problema que aconteceu, foi colocado, deixa eu voltar aqui para o lápis aqui, caneta, eu vou voltar aqui em amarelo. O que aconteceu? Foi colocado blocos aqui, ó, um bloco aqui, outro bloco aqui, na rampa, ok? Só para vocês considerarem aí. Então, o que aconteceu? Qual a consequência disso? Até então, né, não houve, no fazer aí, né, no do, não houve consequência, tá? E o prazo espichou, tá vendo? Foi feito em 2 dias. As tábuas foram unidas por pregos. Esse problema 2 aqui, né? A tábua foi unida por prego, tá? Sem ação, passou um dia de trabalho encarregado, 2 dias de atraso, né? Item 3, o operador que não tinha chance, o que aconteceu com ele? Foram colocadas esperas de apoio pregado ao longo da rampa, tá? Também foi 2 dias. E a ação que foi gerada da fiscalização preventiva foi averiguar o procedimento operacional de descarte de entulhos devido a recorrentes reclamações, tá? Então no final do dia foi averiguado. Não apareceu o técnico de segurança do trabalho para acompanhar a obra, tá? Aí, diante desse do, né, que foi executado em relação ao planejamento, houve um cheque, né? No cheque, voltamos para a sala de reunião, para a mesa de planejamento, né? E vamos ver. Então, a solução número 1, que é essa solução aqui, não ficou, né? Foi a solução com bloco, mas não ficou boa, tá? Por quê? Decorrência de quê? A consequência. Com o peso, ou eles se moviam, ou se quebravam, e precisava de constante de retrabalho, de substituição, tá? Então o bloco não foi uma coisa legal, tá? O que se espera disso? Uma solução permanente. Uma ação, nós vimos que é melhor tirar os blocos e colocar mini cavalete de madeira, tá? Porque apoiado em cima do tripé, né, ele não vai se mover e não vai ceder, tá? Ação para o encarregado e um dia com um tópico de urgência aqui, tá?
Tópico 2, aqui, foi feito o tópico 2 com as tábuas unidas por pregos. A solução ficou a contento. Só que as tábuas não se soltaram, mas também começaram a se mexer muito. Então qualquer hora vai se soltar. O que se espera? Uma solução, deixa eu voltar um pouquinho aqui. A solução com bloco não ficou muito boa, né, porque se movia com peso e aconteceu um pequeno incidente, né? Então por isso gerou inovação. A solução número 2, como a tábua se mexeu, mas não soltou, nós temos que garantir uma fixação integral, não pode se mexer. Então nós vamos reforçar como ação aqui, né, reforçar a união das partes. O encarregado ficou com a ação e mais um dia de urgência, tá? 3. As esperas foram colocadas, né, ao longo da rampa, mas elas ficaram muito altas. Então o que acontece? Continuou tendo perda de impulso. Por quê? Porque se tornou obstáculos, né? Se tornou as lombadinhas, tá? E ficou picotando aí o impulso do operador. Só que ele tem apoio agora, mas ficou ainda, o impulso perdeu um pouco, tá? O que se espera? Que o ponto de apoio fique sem perda de impulso, né? Para subir fica legal, e se precisar descer, ele tem apoio ainda, tá? Então a ação que foi delineada em reunião foi abaixar os pontos de apoio, tá? Também carregado um dia de urgência. Foi verificado, foi checado no procedimento aqui, que foi elaborado pelo plano, que aqui, ó, essa discrepância que furou, né, o planejamento inicial, ela gerou aqui uma consequência, tá vendo? Então o que aconteceu? Se o técnico de segurança não atuou, né, a empresa, como consequência, a operação não foi liberada, a empresa foi notificada. Faltou um R aqui, né? A empresa foi notificada, isso é prejuízo, tá? O que se espera? Que seja liberado o processo operacional. Uma ação, vamos trocar o técnico de segurança, tá? Vamos demitir esse e contratar outro urgente, tá? Quem é o responsável? É o gerente, tá? E nós temos uma semana aí para o processo concluído e funcionando, tá? Novamente, né? Assim como essas não ações geraram consequências, essas ações vão gerar novas ações e avaliações. Agora nós vamos fazer o action, né? Que é o valendo mesmo, né? Para fazer funcionar e acabar com o gasto de dinheiro e machucado de operador. O que aconteceu? Foram lá, implementaram todas as ações que estavam previstas, né, no check, e agora os cavaletes supriram a necessidade. Então o que aconteceu lá? Eles foram lá e colocaram cavaletes, um aqui e outro mais aqui em cima, lá no chão, encostando no chão. A tábua desce sobre eles e não vai, o cavalete impede que ela desça, ok? Ele segura, né, a ação aqui nesse sentido, tá? Fazendo uma contraforça nesse sentido, ok? Então, voltemos aqui. Então, os cavaletes supriram a necessidade. A consequência disso, a rampa ficou rígida, não teve mais acidentes, tá? O que se espera disso? Melhoria no processo. Vai continuar sempre assim? Sempre com cavalete, sempre com tábua, sempre tendo que pregar, sempre tendo que fazer? Isso vai gerar um novo PDCA e o responsável vai ser o encarregado, mas o operador que vivenciou as coisas lá, então ele sabe mais do que ninguém, e o novo prazo vai ser estipulado para melhoria. Perceba, esses prazos aqui foram estipulados para correção. Para melhoria pode ser um prazo médio e longo prazo, depende da necessidade de cada um, ok? Isso leva em conta calendário, leva em conta o tempo, leva em conta a verba, e é isso que trata o 5W2H, mas não é nossa praia agora nessa instrução, ok? Solução 2, né? Que a solução ficou a contento, mas a tábua estava meio solta ainda. Então as tábuas ficaram rígidas. O que foi feito? Uma semana, como consequência, o que aconteceu? Uma semana sem acidentes, tá? As esperas que estavam muito altas, o que aconteceu agora? Foi implementado a solução de abaixar os pontos de apoio, né? As esperas agora estão anguladas, tá? E facilitam a subida e forneceram apoio à descida da rampa, tá? Vamos para o desenho de novo. O que foi feito aqui? Foi feito espera, pessoal, nesse sentido aqui, ó. Então ela vinha assim e parava assim. Vinha assim, só que bem baixinha, né? Parava aqui, aqui, aqui. Então o carrinho vinha aqui, ó, e na hora de descer ele não descia. E o rapaz punha o pé dele aqui também, né?
pé do rapaz ficava aqui, ok? Não vai correr esse risco, tá? De escorregar novamente, ok? Já que as tábuas estão unidas, tá? Voltemos para nós terminarmos. E em quarto, não teve, né? Quando não tinha a ação do técnico de segurança e foi trocado, o que aconteceu? Melhorou. Por quê? Porque o técnico liberou, né? Liberou o espaço para poder trabalhar novamente com segurança, tá? E ele está acompanhando o processo natural, o processo atual das coisas. Consequência disso, as reclamações cessaram. O povo viu que agora nós temos aí uma segurança, né? E operacionalidade dentro do trabalho que foi feito. Tudo isso, né? Se espera mais melhoria do processo, um novo PDC que vai gerar um novo PDCA. Quem é o responsável será o encarregado do operador e um prazo estipulado. Ok, pessoal? Bom, é isso aí, pessoal. Eu creio que isso mostra para vocês aí como se trabalha o PDCA, tá? PDCA é usado para tudo, será usado também para elaboração de instrução, para apresentações em público, será usado, tá? Desde um desfile de 7 de setembro, né? Até um plantão na Bogs lá em Manaus, ok? PDCA para tudo, tá? O PDCA ele tem como, tudo isso ficando registrado, você tem como ver todos os passos e sempre tem uma ideia para melhorar ainda mais. O nosso negócio agora em diante é melhoria contínua, tá? E o PDCA é importantíssimo que vocês garimpem mais, tá? Leiam sobre, assistam os vídeos complementares que falam sobre o assunto para entender como se faz, como se analisa, ok? E apliquem. Não precisa ser expert no PDCA, basta saber o beabá deles, tá? Para nortear suas ações, não ter medo de colocar as alternativas que vocês acham mais viáveis, tá? Mesmo que elas pareçam absurdas e até idióticas, né? Depois a gente vai refinando, vocês vão refinando, né? E aí sempre se chega a algum lugar. E o mais importante de tudo isso, temos um histórico, né? Para saber se a gente se perder, para saber aonde a gente se perdeu e o que a gente pode fazer para corrigir, ok? Então vocês, uma vez mais, vocês sigam as instruções dos vídeos, ok? Que estão no vídeo aí, tá? Assistam os vídeos complementares, vistem no grupo certinho, tá? E nós nos vemos aí numa próxima instrução. Ouse saber.